O destino do nosso herói começou bem. Na sua vida passada, a sorte sorriu-lhe. Estava rodeado de amor e respeito. Para todos chega um momento, e para o nosso herói é tempo de deixar este mundo e ir para outra dimensão. Ao renascer, apercebeu-se da sua nova missão: tornar-se um grande herói e iniciar uma aventura incrível num mundo maravilhoso, repleto de mistérios e possibilidades infinitas. No entanto, o destino virou-se contra ele. Tornou-se uma simples espada enferrujada, esquecida e negligenciada após o seu renascimento. A única coisa de que se lembrava era do seu nome, Fan. Com o passar do tempo, o jovem conformou-se com a sua nova identidade de espada, sentindo que o seu destino se tornara insignificante enquanto estava naquela forma miserável. Sob a forma de espada, continuou à espera do seu mestre, acreditando que, quem quer que fosse, essa pessoa o aceitaria. Quando a espada decidiu aceitar o seu dono, um sujeito começou a aproximar-se, respirando pesadamente. Era evidente no seu rosto que já se tinha envolvido em brigas antes. O miúdo aproximava-se. Os seus passos eram distintos. Fan decidiu servir o novo herói com lealdade e verdade, prometendo nunca o trair. O miúdo que fugia da multidão chamava-se Tiani. Estava gravemente ferido, perdendo muito sangue e com dificuldade em respirar. Um dos homens que o perseguia avisou que Tiani tinha pouco tempo de vida por causa do dardo envenenado que o atingira. Correndo até ao local onde a espada estava emparedada, o jovem voltou a sua atenção para ela, decidindo usá-la como uma última oportunidade para salvar a sua vida. Fan percebeu que talvez este fosse o seu novo mestre, e agora já não seria um pedaço de metal inútil, mas tornar-se-ia algo verdadeiramente valioso: a sua própria alma. O jovem aproximou-se resolutamente e pegou na espada, puxando-a para fora da pedra, preparando-se para uma batalha da qual dependia a sua vida. Quando o jovem sacou da espada, Fan recebeu uma notificação. O sistema tinha sido ativado com sucesso e um novo dono tinha sido encontrado. Depois de ativar todos os sistemas, o nosso herói, que ali estava selado, emergiu da espada. Estava vestido com belas roupas adornadas com ornamentos, e uma luz brilhante brilhava à sua volta, como se testemunhasse o seu renascimento e a sua descoberta de significado neste mundo. Após ser libertado da espada, Fan ficou surpreendido. Tinha um corpo e agora já conseguia falar. Enquanto Fan se regozijava com o seu novo estado, o novo dono da espada estava nos seus últimos momentos, com as suas forças a desvanecer. O veneno fizera efeito muito mais depressa do que ele esperava. A princípio, Fan habituou-se à sua liberdade e decidiu ver quem seria o seu novo mestre, a quem serviria. Virou-se e olhou atentamente para o seu novo dono. Voando até ele, Fan começou a pensar na missão que o seu novo mestre lhe iria dar. Uma variedade de ideias fervilhava nos seus pensamentos, mas de uma coisa tinha a certeza: seguiria o seu novo mestre para onde quer que fosse e executaria qualquer ordem. Enquanto o mestre mal se conseguia manter de pé e tremia, Fan ficou encantado e começou a falar. Se soubesses há quanto tempo te esperava, vamos unir-nos como uma equipa. Mas naquele momento, o novo mestre de Fan tinha outros problemas. Fan olhou cada vez mais atentamente para o seu novo mestre e reparou nas roupas velhas que ele vestia. Percebeu que estava num mundo estranho e antigo. Nesse momento dos seus pensamentos, cheguei ao coração do novo mestre de Fan. Literalmente um momento depois, Tiani soltou o seu último suspiro, largando a espada das mãos e caindo no chão. O seu corpo desabou sem vida, sem emitir qualquer som após a queda. A espada que foi lançada anteriormente estava a flutuar no ar e já se dirigia para o chão, com tendência para cair. Quando a espada atingiu Tian, atingiu-o, e o nosso sistema de espadas registrou que o dono da espada tinha morrido por causa dela. Fan não conseguia perceber como é que aquilo podia acontecer. Sentia-se culpado, pois não conseguia proteger o seu dono. Passado um bocado, as mesmas pessoas que perseguiam Tiani vieram a correr. Fan não teve outra alternativa senão simplesmente assistir a tudo aquilo acontecer. Um dos perseguidores reparou que Tian já estava caído no chão e ficou chocado ao ver o seu corpo sem vida com uma bela espada no peito. Um dos líderes da companhia que perseguia Tian Yi aproximou-se. Declarou que o canalha tinha morrido envenenado, dizendo que era o seu destino.
Fan acenou com a mão neste momento, pensando. O mestre não podia ter morrido tão facilmente. Estava triste por, aparentemente, ter acabado de encontrar um novo mestre. Mas o tempo que passaram juntos passou tão rápido. Depois de examinar o corpo de Tiani ao pormenor, o homem refletiu sobre o sucedido ao ver a espada espetada no seu corpo. O espírito da espada lamentava a morte do seu mestre. O que o perturbou foi que Tiani parecia ter se matado. Um fã teve uma ideia e decidiu testá-la. Como já não tinha mestre, mas ainda estava na sua forma espiritual, começou a agitar os braços e a gritar, tentando ver se alguém o ouvia. Queria saber se ainda estava presente neste mundo ou não. Aproximando-se de cada um, tentou atrair a atenção, conversou, mas ninguém respondeu. Os homens continuaram a discutir teorias sobre a causa da morte de Tiani, pensando que este não suportaria a dor do veneno e suicidou-se. Ficou chateado por ninguém ter reagido à sua presença. Isso perturbou-o ainda mais do que a perda do seu mestre, que acabara de acontecer. Era isso que realmente o perturbava. A falta de sentido daquele renascimento. Não conseguia comunicar com as pessoas. Não conseguia ver como a história se iria desenvolver. Não queria viver outra vida inútil, desprovida de sentido e propósito. O grupo que acompanhava Tiani aproximou-se do corpo e começou a discutir a sua morte. Acharam o seu suicídio horrível e presumiram que era um completo falhado. Um deles disse, assustado: "Olhem para a espada dele. Até o cabo está coberto de ferrugem. Não é usada há muito tempo, como ele era inútil." Fan caiu em desespero. Não só estava preso dentro da espada, como agora era ainda mais desprezado. Queria compreender o sentido desta nova vida, mas parecia mais fácil morrer. Pouco tempo depois, o nosso herói sentiu-se melhor, e outras pessoas repararam que algo de estranho estava a acontecer com a espada. As nossas também decidiram ver o que se passava. A espada que tinha trespassado Tian começou a absorver a sua alma, deixando o dono sem nada dessa alma. O nosso herói viu uma notificação de que a alma estava totalmente incorporada e recebeu 100 pontos de evolução. Após ser absorvida, a espada começou a evoluir de uma espada longa comum para a espada devoradora de almas. Durante esta evolução, sentiu um enorme aumento de força. Depois, a espada devoradora de almas foi apanhada pelo seu novo dono. E Wang Ba olhou para ela e ficou perturbado. Estava chateado por se ter tornado o novo dono daquela espada. Wang Ba era um homem bastante idoso, de cabelo e barba grisalhos, mas estava feliz por ter uma espada tão bela. O nosso herói olhou para ele com desgosto, percebendo que era apenas um velho. Ele tomou posse de mim, mas o seu destino será provavelmente curto, pensou o herói. Afinal, a sua espada terá muitos novos donos. Tal é o destino da espada. Neste mundo, as guerras são tidas em grande conta, existindo 8 impérios. O império em que o nosso herói se encontra chama-se Império Tiamba. Entre os muitos guerreiros, existem fracos e fortes. Os mais fracos eram os quase-guerreiros, que tinham 9 patentes. Eram seguidos por reis guerreiros, santos e até deuses da guerra. Fora das zonas urbanas, reinava o caos, a escuridão e o horror. Espíritos terríveis e perigosos fervilhavam por ali, representando uma ameaça para as pessoas comuns. Fan começou a compreender o sistema e descobriu que a espada divina absorvia as almas destes monstros para obter pontos de evolução, enquanto o dono da espada também podia receber recompensas e adquirir novas habilidades ao matar estas criaturas. Quanto maior o nível da espada, mais forte se tornava o dono. Pensou no facto de ter absorvido a alma do seu antigo dono, e a questão do que a espada divina poderia fazer com ela preocupava-o. Assim que o nosso herói se tornou dono da espada, as características do dono anterior ficaram disponíveis para ele. Descobriu-se que era um guerreiro de segundo nível, com interesses bastante escassos: dinheiro, raparigas e animais. Erguendo a espada acima da cabeça, o herói pensou que esta espada lendária, capaz de absorver almas, o tornaria um guerreiro famoso e lhe abriria todas as portas do sucesso. Os seus companheiros rodearam-no, felicitando-o por se tornar cada vez mais forte e resistente. Estava mais feliz com isso, mas o orgulho começava a infiltrar-se. Fan estava a ter cada vez mais dificuldade em suportar.
e isso estava até a começar a afetá-lo fisicamente. Não queria que o seu novo mestre se tornasse mais forte. Olhando para o seu mestre, começou a sentir-se perturbado e pensou em como poderia tornar-se mais forte, receber mais recompensas e aprender novas habilidades. A única conclusão a que chegou foi esta: precisava de absorver mais almas. Nesse momento, um dos aliados do novo dono da espada apercebeu-se da visão horrível e começou a gritar: Chefe, olha para isto, olha! Depois de apontar o que viu, Wang Ba virou-se e ficou completamente perturbado. O nosso herói ficou ali parado, com o rosto inexpressivo. Observaram o lobo de olhos vermelhos devorar um dos seus companheiros, horrorizados. Este monstro era de terceiro nível e possuía uma enorme força. No momento seguinte, rasgou um dos seus aliados em dois, demonstrando a sua superioridade sobre todas aquelas pobres pessoas. Depois de matar uma vítima, começou a selecionar a seguinte, examinando atentamente todos os que estavam por perto. Antes de atacar, soltava um rugido insuportável, demonstrando o seu poder a todos os presentes, fazendo-os sentir medo. Este som infernal ecoava por toda a floresta. Um dos servos do novo dono da espada tremia, afirmando que aquele seria o fim para todos. Os restantes garantiram que não havia necessidade de ter medo, pois possuíam a espada divina. O nosso herói também demonstrou confiança e disse: Não tenham medo, vocês temem a mim. Tudo vai acabar bem. Wang Ba correu para a batalha, gritando que se tratava apenas de uma besta comum que iria em breve para o inferno. O nosso herói estava atrás dele, sorrindo e desejando-lhe sorte na vitória. Depois de Wang Ba começar a afastar-se, Fan sentiu algo estranho. No momento seguinte, começou a ser puxado de volta para a espada e percebeu que não conseguiria afastar-se muito dela. Pediu ao seu novo mestre que não se envolvesse tanto na luta, para que pudesse pelo menos ajudá-lo de alguma forma. Wang Ba desferiu um golpe certeiro direto na boca do predador para o privar da sua arma principal, as suas presas. Passado algum tempo, desferiu um golpe preciso com a sua espada diretamente na fera, gritando: Não se atrevam a subestimar-me, sou forte e experiente. O lobo recebeu um golpe mesmo na boca. Após receber este golpe inesperado, o lobo saltou para trás para desenvolver um novo plano de ataque. Wang Ba zombou e avançou, dizendo que era tudo o que uma besta de terceiro nível podia fazer, e acrescentou: És tão fraco como um hamster. A fera não suportou estas palavras e atacou Wang Ba, saltando e abrindo a boca ferida. Avançou com a intenção de devorar o adversário, enquanto Wang Ba, plenamente confiante na sua vitória, gritava: Vou atacar-te imediatamente com a minha espada. És apenas o próximo passo no caminho para a minha grandeza como guerreiro. Depois de Wang Ba ter desferido o golpe decisivo e derrotado a besta de terceiro nível, Fan começou a orgulhar-se do seu novo mestre, exclamando: Uau! Sinto que tenho um novo mestre especial e poderoso. Após derrotar o monstro, os pontos do lobo de olhos vermelhos começaram a ser absorvidos. Foram creditados 300 pontos de evolução. Nesse momento, Wang Ba celebrou a sua vitória, gritando que era invencível. O seu subordinado também o aplaudiu. Quando o jovem decidiu olhar para os pontos que tinha acumulado, questionou-se onde poderia gastá-los e que competências poderia adquirir graças a isso. Na janela de habilidades, encontrou uma opção que lhe interessava: a habilidade de movimento. A descrição era mais ou menos assim: usa pontos de evolução e ganha a capacidade de te mover. Ele pensou: movimento. Isso significa que posso ser independente. Tomando uma decisão rápida, escolheu a habilidade de movimento, esperando encontrar uma amante carinhosa e bonita em vez do velho rabugento chamado Wang Ba. Depois de gastar 100 pontos de evolução para adquirir a habilidade de movimento, a espada começou a comportar-se de forma estranha e simplesmente debateu-se. Wang Ba apercebeu-se disso e ficou extremamente surpreendido. O tremor da espada significava que a habilidade de movimento tinha sido totalmente ativada. Mas depois um sinal apareceu à frente do herói, indicando que não havia pontos de evolução suficientes para continuar a usar a habilidade. Ele ficou angustiado com isso. Ao mesmo tempo, Wang Ba olhou para a espada e questionou-se se esta se tinha começado a mexer por causa da confissão.
Por vezes, o sistema oferece a possibilidade de trocar pontos de evolução por habilidades, em vez de simplesmente os utilizar para adquirir habilidades. O herói ficou desiludido por não ter sido informado sobre esta opção mais cedo. Teria ficado satisfeito se houvesse algum tipo de manual disponível no sistema que explicasse como funcionava o sistema. Depois do nosso herói ter trocado os últimos 200 pontos por novas habilidades, o novo dono já sentiu algo misterioso no comportamento da esfera. Contemplando a minha espada com profunda atenção, notei que o QI desta arma se tinha tornado significativamente mais poderoso. No dia seguinte, Wampa entrou numa cidade refinada onde reinava a paz e a harmonia. As pessoas deambulavam despreocupadas pelas ruas, carregando os seus fardos e simplesmente apreciando o encanto da vida. Wangba entrou num dos edifícios decorados com vários símbolos e padrões, como um labirinto de mensagens secretas. Dentro desta estrutura, estava sentado um homem de bigode, saboreando calmamente o seu chá e sorrindo. Ele perguntou: "Quais são os seus sucessos no nosso negócio?" Wangba levantou a cabeça para Tianyi e disse alegremente: "Este é exatamente o desenvolvimento que querias." O homem, olhando para a cabeça, começou a fazer perguntas sobre o que era realmente Tianyi e o que lhe poderia ter acontecido. Continuou a falar sobre o segredo proibido que ninguém deveria saber. No dia seguinte, levou a sua espada a um dos grandes ferreiros e negociantes de armas. Em busca de uma bainha adequada, abordou o negociante, que examinou cuidadosamente a lâmina e percebeu que estava demasiado afiada, sendo difícil encontrar uma bainha adequada para uma arma tão requintada. Fanny ouviu toda esta conversa e ficou orgulhoso, pois a sua espada não fora forjada pelas mãos de um ferreiro, mas simplesmente nasceu magnífica. Nesse momento, Wang Ba, cheio de orgulho, arrancou-a instantaneamente das mãos do comerciante, dizendo: "Nem sequer consegues fazer uma bainha para ela. Que tipo de comerciante inútil és tu?" Intrigado, o comerciante perguntou quem criou aquela espada. Quem a forjou? Ao sair, Wang Ba disse apenas que não responderia às suas perguntas. Ao sair da forja, foi notado por um dos seus subordinados que exclamou: "Chefe, aí estás tu! Estava tão preocupado contigo?" No entanto, Wang Ba não ficou nada contente por conhecer o homem. Simplesmente acenou-lhe com um saco de dinheiro, dizendo: "Aqui está o seu dinheiro. Agora, não me faça perder tempo e saia daqui." Depois de abrir o saco e despejar todas as moedas, começou a contá-las. Descobriu que eram tão poucas que as pessoas à volta começaram a demonstrar irritação com Wang Ba. Essas pessoas começaram a contar todas as moedas que ele lhes tinha dado, convencidas de que devia haver algum erro. No entanto, depois de as contar e constatar que não havia erros, a sua indignação não diminuiu. Estavam furiosos porque os seus concidadãos tinham morrido, e Wang Ba lhes tinha dado uma quantia tão pequena de moedas. Fan também ficou irritado com toda a situação. Percebeu que havia pessoas prejudicadas com a situação e que Wang Ba estava a agir como um canalha. Nesse momento, Wang Ba estava a divertir-se com as meninas. O nosso herói aproximou-se dele para ver o que se passava. Reparou numa vela acesa sobre a mesa e aproximou-se ainda mais. Ao ver Wang Ba a apreciar a rapariga, o nosso herói percebeu que o seu mestre não estava a fazer nada de útil. Parecia estar focado apenas nos seus próprios prazeres miseráveis e vis. Observando todas as ações do seu mestre, percebeu que Wang Ba estava encantado por conhecer um guerreiro de terceiro nível. No entanto, Fan também se sentia triste por o seu mestre ter conseguido fazer um contrato com tal pessoa. Poucos momentos depois, ouviu de repente um som estranho e começou a gritar: "Quem está aí? Saiam!" Fan pensou: será que ele reparou em mim? Será que me viu? Na verdade, Tianjin veio ter com ele com a intenção de lhe roubar a espada. Wang Ba, ao vê-lo, começou a gritar com ele, alegando que o estava a impedir de desfrutar daquela bela noite. Tianjin ficou furioso por ter sido enganado. Tinham acordado pagar exatamente 100 moedas de ouro, mas Wang Ba tinha lhes dado apenas uma pequena parte do valor prometido. Agora, viera para se vingar e matá-lo, e recuperar tudo o que lhe fora prometido. Após esta rápida troca, Tianjin começou a atacar Wang Ba. No entanto, Wang Ba conseguiu esquivar-se e ameaçou Tianjin.
pedindo-lhe que guardasse a espada e se fosse embora rapidamente se quisesse salvar a sua vida. O nosso herói, porém, ficou mais satisfeito por ver Tianjin como o mestre e apoiou-o com todas as suas forças. Ele até o encorajou a superar-se. Para deixar claro que Tianjin estava a ir na direção errada, Fan usou a sua capacidade de controle de movimento. Tianjin, apercebendo-se que a espada nas suas mãos começou a tremer, começou a compreender que tinha tomado o caminho errado e passou a agir de forma mais decidida. Fan começou a encorajar Tianjin, pedindo-lhe que demonstrasse a sua força e o obrigasse a entregar a espada. No entanto, Tianjin era muito mais forte, mesmo sem a espada, e desferiu um golpe devastador em Fan. A força do golpe lançou Tianjin através da porta. O nosso herói percebeu que ainda estava demasiado fraco para lutar contra Wang Ba. Depois de Tianjin ter aterrado e ficado no meio de uma nuvem de pó e sujidade, Wang Ba aproximou-se dele e disse: "Então decidiste desafiar-me com o teu nível baixo? Parece que decidiste suicidar-te aqui, meu jovem." Em resposta, Tian disse: "Não estou aqui para morrer hoje. Vim com um bom propósito, vingar também a morte da minha mulher." Nesse momento, Wang Ba sorriu e disse: "Vieste mesmo vingar-te de mim por causa daquela mulher teimosa? Sabes, ela era ótima na cama." Fan e Tianjin ficaram chocados com estas palavras, e Wang Ba continuou a irritá-los com o seu comportamento. Nesse momento, Fan percebeu que, enquanto o verdadeiro dono da espada estivesse vivo, só ele a poderia usar. O dono da espada era Wang Ba, e Fan recordou que o sistema também mencionava que o dono da espada receberia características adicionais. Era por isso que Wang Ba era tão forte. Cerrando o punho, Fan resignou-se ao facto de que, enquanto o seu atual mestre fosse vivo, tinha todo o direito de usar a espada como bem entendesse. Percebeu que, mesmo tendo as suas próprias capacidades, não usar uma espada como arma principal significava que não teria qualquer hipótese de vencer. Nesse momento, Tianzi começou a perder sangue, e não lhe restava muito tempo. Fan apercebeu-se disso e começou a pensar em como poderia ajudá-lo. Após abrir o seu sistema, Fan começou a procurar tudo o que pudesse ajudar Tianzi. Procurou freneticamente maneiras de ajudar. Descobriu uma das habilidades, Alma de Sangue. Esta habilidade absorve a essência do sangue e fortalece brevemente quem segura a espada. O sangue caiu sobre a espada e começou a ativar a habilidade. Tianzi não percebia o que se estava a passar com ele agora. Os seus olhos ficaram escarlates e sentiu uma onda de força que nunca sentira antes. Olhou para a espada e começou a pensar que talvez aquilo fosse culpa apenas dele. Desferiu um golpe bastante forte em Wang Ba, que ficou chocado com tamanha onda de força vinda de um jovem tão fraco. Fan começou a sussurrar: "Jin, gostarias de te juntar a mim para ganhares verdadeira força?" Levantou-se e ouviu, percebendo que aquela era a sua única opção. Wang Ba não percebia o que estava a acontecer. Por que é que ele se tornara mais forte agora? Fan continuou: "Sabes o que fazer." Nesse momento, Tianjin começou a infligir ferimentos a si próprio para ativar a habilidade. Tianzi começou a derramar sangue na espada, ativando assim a habilidade Alma de Sangue. Quanto mais sangue transferisse para a espada, mais poder ganharia. Fan colocou-se acima dele e disse: "Poder. Dar-te-ei todo o poder que puder. Serás capaz de o derrotar." Observou Tianjin ficar mais forte, pensando que talvez já tivesse enlouquecido. No entanto, este era apenas o uso de uma habilidade. Depois de Tianjin recuperar as forças, começou a atacar Famba, dizendo: "Posso estar louco, mas só há uma coisa que o espera: a morte às minhas mãos." Fan também se inspirou na determinação do jovem e pensou que tinham uma hipótese. Tianjin começou a atacar Wang Ba, mas Wang Ba conseguiu esquivar-se. No entanto, isso ainda não era suficiente. Wang Ba era muitas vezes mais forte que Tianjin, mesmo com seu poder. Sem grande esforço, desferiu um golpe devastador. Tianjin, incapaz de resistir ao golpe, voltou à posição inicial com uma arma. Era difícil para ele respirar, difícil mexer-se. Estava completamente aleijado e não esperava tamanha força de um velho. Wang Ba caminhou até ele e baixou-se para cuspir todo o sangue da boca antes de falar.
És um lixo. Como podes pensar que me podes derrotar? Depois disso, continuou a dizer o que ouvira. Tens uma irmã mais nova, sim, é tão bonita como a tua mulher, devia ir visitá-la. Fan não gostou destas palavras e agachou-se, condenando Wang Ba pelas suas ações sombrias. Rangendo os dentes, Fan pensou que o seu atual mestre era um verdadeiro animal imundo. Não havia nada de humano nele, muito menos cultura. Para acabar com o mestre atual, Fai começou a ativar outra das suas habilidades. Era a habilidade Dança Fantasma, que lhe dava ainda mais poder. Depois de ativar a Dança Fantasma, Tianjin não conseguiu literalmente ficar parado e começou a atacar. Brandindo a espada, gritou o nome daquele que queria derrotar. Era a única pessoa no momento. O que fizeste, nenhum dos teus atos sujos será esquecido. Zrenia. Enquanto gritava, começou a golpear diretamente o corpo de Wang Ba. Wang Ba não conseguiu desviar-se de todos estes ataques e ficou simplesmente ali parado, em choque. Todo o seu corpo foi cortado da cabeça às pernas. Os golpes foram tão numerosos que nenhuma parte do corpo escapou ilesa. Após a morte do dono da espada, Fan recebeu uma notificação. O dono da espada morreu. Absorver a alma renderá 200 pontos de evolução. Referiu ainda que esta habilidade era muito cruel e que a dança fantasma deveria ser utilizada como último recurso. Após a morte do antigo dono, a espada começou a mudar nas mãos do novo dono. Tianjin estava fora de si de felicidade, pois tinha descoberto o que era a espada divina. Era o poder que tanto lhe faltava. Fan olhou para as notificações e não percebeu o que estava a acontecer. Provavelmente, a morte do dono da espada concede uma conquista, e há algo de errado com este sistema. Afinal, conseguiu a conquista Espada Desconhecida. Xian Zeng ficou feliz naquele momento, pois conseguiu e finalmente vingou-se de todos os atos sujos de Wang Ba. Começava a enlouquecer enquanto segurava a espada. Disse-lhe: posso conseguir tudo o que quero. Enquanto tiver esta espada, ninguém me poderá impedir. Os seus olhos vermelhos e o sorriso irônico no rosto mostravam que já estava fora de si. Depois disso, Tian aproximou-se do prédio. Este edifício era uma masmorra, guardada por um guarda adormecido. Aproximando-se, atirou a mesma bolsa de dinheiro que Wang Ba lhe tinha dado antes. O guarda adormecido ficou cauteloso e começou a esperar, desconfiado também de que o estranho fosse pedir alguma coisa. Entretanto, Tian pediu-lhe que vendesse apenas os prisioneiros condenados à morte. O guarda ficou contente por conseguir o dinheiro tão facilmente, porque ninguém se lembraria destes prisioneiros. Começaram a entrar juntos na prisão para que o guarda lhe pudesse mostrar onde estavam os mesmos prisioneiros. Caminhando um pouco para a frente, o guarda disse: Por favor, siga-me. Vou mostrar-lhe onde estão todas estas pessoas em quem está tão interessado. No entanto, Tianjin tinha apenas um objetivo: aumentar os seus atributos. Matou pessoalmente todos os prisioneiros condenados à morte, aumentando o nível da sua espada e dos seus atributos. O guarda olhou para ele e pensou: Este tipo é mesmo louco. Teriam sido mortos de qualquer maneira. Por que é que ele faria isso? Depois daquela noite invulgar, Fan olhou para o seu novo mestre e pensou que ele parecia ter acalmado. Estava a agir de forma diferente agora, não como quando massacrava prisioneiros condenados à morte. Começou a perguntar-se por que razão o seu temperamento havia mudado. Provavelmente era por causa da missão que recebera: matar 20 pessoas para desbloquear a habilidade Conquista Ki Maligno. Esta habilidade consistia em que a lâmina emanava uma aura maligna que afetava as pessoas. O dono da espada, que tinha uma mente fraca, era afetado por ela. Este Kei era também capaz de intimidar o inimigo. Nesse momento, Tian reparou em algo do lado de fora da sua casa. Moveu-se em direção a ela à velocidade da luz, gritando: Quem está aí? Quem me poderia perturbar? No entanto, Fan não gostou, pois não conseguia afastar-se muito da espada. Ele gritou: Ei, espera! Calma, ainda não acabei de ler tudo. Devagar, por favor. Anda, vai ser mais lento, pediu Fan, tentando persuadir Tian a parar. Depois de Fan ter visto a abertura pela qual teria de se espremer, começou a gritar: Não, esperem por mim! Esperem, vou destruir este telhado agora e vocês ficarão sem energia. Saltou e viu à sua frente um homem que disse ter ouvido dizer
que Wang Ba foi derrotado por um homem que tomou a espada divina para si. A pessoa que se aproximou do nosso jovem foi Zhang Hu. Era o líder dos mercenários, tigre de assalto. Olhando para a espada, disse que chamar-lhe divina era simplesmente um exagero. Os seus capangas começaram a encorajá-lo, dizendo a Tian para entregar todos os seus pertences. O próprio Zhang Hu disse: Rapaz, sabes que matar pessoas é mal. Pediu-lhe que lhe entregasse a espada e todas as moedas de ouro que tinha roubado, e nesse caso, talvez até o deixasse ir. No entanto, Tianjin não lhe deu ouvidos e mandou-o para o inferno. Não ia olhar para um homem que simplesmente começou a atacá-lo. O nosso herói sabia que Zhang Hu era mais forte que Wang Ba, e não devia ser subestimado. Sorrindo, Changgu disse: És realmente um tipo engraçado, decidindo deitar a tua vida fora tão facilmente. Uma luta começou, e Zhang Hu defendeu facilmente os golpes de Tian, enquanto Tian tentava, sem sucesso, desferir os seus próprios golpes. Em resposta, Zhang Hu começou a atacar, exibindo uma força incrível, mesmo considerando todas as capacidades que tinha adquirido. A espada, assim como o seu dono, eu, fomos gravemente feridos, literalmente com um golpe da espada de Zhang Hu. Tian olhou para a espada rachada e disse com as mãos trêmulas: Espada divina. Esta é uma espada divina. Como pôde bloquear o meu ataque? Wan pensou naquele momento. Vou partir tudo agora. Vamos acabar logo com isto. Nesse momento, quando Tian tremia com a espada nas mãos, Zhang Hu aproximou-se dele e pediu-lhe que lhe entregasse a espada e morresse uma morte digna como um guerreiro. No entanto, Tian não estava disposto a desistir facilmente. Começou a gritar, pedindo à espada divina que lhe desse poder. Ele ainda queria derrotar o inimigo. Fine, apercebendo-se da urgência da situação, começou a pesquisar competências que pudessem ajudar o seu atual dono. Percebendo que a inação o levaria ao fim, decidiu utilizar todos os seus pontos de evolução para adquirir as habilidades necessárias. No entanto, não teve tempo, pois a habilidade exigia tempo para ser utilizada. Apareceu uma placa. A habilidade está a recarregar. Aguarde 15 segundos. No entanto, este tempo não foi suficiente, e Tian morreu às mãos de Zhang Hu. Depois disto, apareceu outra placa, indicando que, para desbloquear a habilidade Espada Desconhecida, seriam necessárias várias mortes dos donos da espada. Fan olhou para tudo isto com tristeza. Seria o seu destino ver todos os jovens mestres morrerem antes dele? Nesse momento, o próprio Zhang Hu ordenou-lhe que cuidasse da casa e dos arredores, e que levasse tudo o que lhe parecesse valioso. Um dos guerreiros de Zhang Hu pegou na espada e começou a examiná-la cuidadosamente, perguntando: Chefe, quer esta espada? O chefe respondeu que não, que ela não era tão boa como ele pensava, e que era apenas uma bugiganga para a qual ele não tinha qualquer utilidade. Fan ficou profundamente desapontado por ser chamado de bugiganga. Outro camarada de Zhang Hu comentou que o chefe já possuía uma espada de nível superior. Por que razão ele precisaria desse lixo? Começou a criticar o jovem arrogante, dizendo que não percebia nada. Quando o jovem que pegou na espada percebeu que ninguém a queria, decidiu tomá-la para si. Pensando que poderiam mostrar a todos que a espada não era assim tão má, foi assinado um novo contrato. Um sujeito peludo chamado Yelan tornou-se o novo dono da espada. No dia seguinte, começaram os problemas habituais do dia a dia. Yelan ajudou ativamente os seus companheiros, carregou coisas para o celeiro conforme as ordens dos mais velhos e simplesmente tentou ajudar todos os que o rodeavam. Depois de um dia difícil, Yelan ia passear à noite. Havia belas raparigas à sua volta que lhe ofereciam diversão. Fan não compreendia como se tornaria o mais forte fazendo o que fazia agora. Fan estava completamente desiludido com o seu novo mestre. Achou que tudo estava acabado, que aquele tipo era um completo falhado. Na sua mente, conseguia imaginar que poderia ter de servir a algum idiota para o resto da vida sem conseguir nada. Naquele momento, Yelan estava apenas a passear despreocupadamente pela cidade. Mas para Fan, tudo isso já se tinha tornado aborrecido. Ele queria saber quando é que esta deambulação despreocupada e sem fim terminaria. Fan sentiu que a sua vida tinha perdido o sentido, mas depois ouviu-se um grito de alguém que promete que o chefe tinha um anúncio importante.
O ânimo de Yelan elevou-se, pois aquele poderia ser um momento importante para provar o seu valor ao chefe. Não só Yelan, mas também todos os outros membros da Guilda dos Mercenários se reuniram. O próprio chefe disse: Meus irmãos, espera-nos uma batalha difícil. Espero que mostrem grandes resultados em batalha. Todos se juntaram à volta do chefe enquanto este se sentava numa cadeira e começava a contar toda a ideia. O seu plano era formidável, e decidiram exterminar os mercenários das sombras que estavam a interferir nos seus negócios. Um dos subordinados do chefe, que estava por perto, inclinou-se e disse: Talvez mude de ideias? Isso pode ser perigoso. Imediatamente após estas palavras, Zhang Hu deu-lhe uma bofetada na face com uma expressão forte. Atreves-te a caluniar-me? Duvidas de todos nós? Depois disso, disse-lhes que era uma missão preparada com antecedência e que já tinha enviado para lá um espião. Por isso, não precisavam de se preparar. Tudo estaria concluído nessa noite. Começaram a gritar. Sim, não esperávamos menos do nosso chefe. Conseguimos, conseguimos! Fan observou o seu novo mestre treinar com a espada, fazendo golpes simples, e ficou desapontado ao ver que estes movimentos não prometiam qualquer resultado. Depois disso, o camarada do chefe aproximou-se de Yelan e empurrou-o. Yelan, ao vê-lo, cambaleou e perguntou: O que é que quer de mim? O tipo que atingiu o novo dono da espada desafiou-o para uma luta. Fan percebeu que ele era apenas um lixo arrogante e decidiu que estava na altura de ele mostrar quem era o mais forte ali. Mas Yelan estava demasiado focado em alcançar um objetivo: continuar a melhorar. Convenceu-se a não prestar atenção naquele cara. Continuou a brandir a sua espada, o que era inútil. Fan ficou chateado neste momento, pensando: Bem, pelo menos tenta reparar com mais intensidade para que seja útil. Fan estava preocupado. Afinal, já começava a questionar-se: seria capaz de, pelo menos, ganhar alguns pontos de evolução com um novo mestre? Ou continuaria a ser um dos espadachins sem talento? Fan não se deixou levar pela ideia de matar os seus inimigos para se tornar famoso. Em vez disso, sonhava trabalhar para ganhar muito dinheiro e dar uma casa enorme à mãe. Fan olhou para o seu novo mestre e soube que agora tinha pelo menos um mestre mais honesto do que o anterior, mesmo que esse novo mestre fosse menos talentoso. Durante o treino, Fan começou a ganhar pontos de evolução. Isso chocou-o, pois não suspeitava que mesmo de uma forma tão ridícula se pudesse tornar mais forte. Treinou cada vez mais, repetindo sem parar: tornar-se famoso, ganhar dinheiro, tornar-se famoso e ganhar dinheiro. Era tudo o que precisava. Observando-o, o seu novo mestre concordou. Ok, vamos trabalhar juntos agora. Vou ajudar-te no que puder. Após o treino, a noite caiu. E o boss e a sua equipa iniciaram um ataque à Guilda das Sombras adversária. O chefe anunciou que iriam atacar sob comando e agora precisavam de se concentrar totalmente. Os seus subordinados concordaram e, silenciosamente, avançaram cada vez mais para o interior das terras selvagens do inimigo. No entanto, o dono estava preocupado que os seus esforços para treinar pudessem ser em vão e pudesse não ter sucesso. Um fã apoiou-o. O que é que está a dizer? Não nos menospreze. Podemos fazer qualquer coisa. Após a reviravolta, começaram a ouvir inimigos a alertar-se uns aos outros sobre o vinho, dizendo que havia algo de errado com ele e que não o deviam beber. O chefe ficou contente. O nosso plano funcionou. Funcionou. Nesse momento, Yelan continuou a dizer que precisava de ganhar dinheiro e comprar uma casa para a sua mãe. Ele pensou: será que preciso destas batalhas? Afinal, se morrer, todos estes sonhos serão em vão. Nesse momento, percebeu que nenhuma quantia de dinheiro valia a sua vida. Decidiu arranjar outro jeito. Fan tentou impedi-lo negociando. Do que é que estás a falar? Vais desistir no último momento? Que tipo de cobarde és? Começou a olhar para um dos membros do seu clã, que começou a brincar com ele. O que está a olhar? Agora saia daqui, disse. Yelan perguntou: o que se passa? O que é que eu te fiz? Entretanto, este tipo parou e disse: só não incomodem ninguém. O chefe começou a regozijar-se por o seu plano ter resultado, perguntando aos seus subordinados: então, o que acharam do meu ingrediente secreto? Perceberam o meu plano? Yelan ainda tinha coragem e decidiu entrar em batalha,
empunhando a espada. Sacudiu-se e repetiu para si mesmo: Não preciso de ter medo, não preciso de ter medo. Esta é apenas uma batalha comum. Fan percebeu que com esta atitude, Yelan não iria sobreviver, e pensou em como o poderia ajudar. Fan esboçou um leve sorriso enquanto começava a usar a sua capacidade de movimento, pensando que o rapaz tinha tido sorte em gostar dele. A espada nas mãos de Yelang começou a tremer, e ele apercebeu-se disso. Depois disso, pensou: A espada ficou a tremer este tempo todo. Estás a apoiar-me, certo? Sentiu-se encorajado ao ver que até a espada o apoiava. Certo, farei o meu melhor, disse. Fan também viu o fogo nos seus olhos. Meu Deus, repetia. Não há truques sujos na guerra, e só se tem a si próprio e a sua própria imprudência para culpar por cair em tais armadilhas. Depois disto, o chefe disse: Pessoal, não esperem. Vamos todos atacar agora mesmo. Precisamos de ganhar. Fan e o seu novo mestre estavam entusiasmados com a sua primeira batalha a sério. Os seus sangues ferviam. E assim começou a grande batalha. Yelan encontrou imediatamente um inimigo bastante difícil e trocaram golpes. Percebendo que o seu mestre estava a perder terreno, Fan começou a apoiá-lo usando a sua capacidade de movimento. Yelan foi ainda capaz de lutar contra o inimigo e desferir-lhe um golpe esmagador. Depois disso, apareceu uma notificação de que um guerreiro de nível 1 tinha sido morto, o que lhe valeu 100 pontos de evolução. Fan ficou chocado ao ver que o seu mestre não era assim tão incompetente. Fan começou a regozijar-se e a apoiar o seu novo mestre. Bom trabalho, conseguiste! Usou a capacidade de movimento para mostrar que estava feliz por ele. Os fãs começaram a perceber que estava finalmente na altura de ganhar pontos e realmente subir de nível. Guerreiro após guerreiro, derrotou todos os que encontrou. Os seus golpes eram implacáveis e implacáveis, dirigidos aos pontos mais fracos dos inimigos. Fan observou tudo isto e percebeu que o seu mestre era muito bom, mas estava a tentar avisá-lo. Se matasse muitos inimigos, seria afetado pelo Ki maligno. Fan estava preocupado se conseguiria suportar a influência sem enlouquecer. Um momento depois, Yelan avançou para a batalha com os olhos arregalados. Fan percebeu que o seu mestre não conseguia resistir ao Ki maligno. Começou a esmagar inimigo após inimigo. Cabeças voaram dos ombros de absolutamente todos os que se cruzaram no seu caminho. Um dos inimigos começou subitamente a atacar Yelang com o objetivo de vingar o seu irmão que tinha morrido antes. Agrediu-o, dizendo: Como te atreves? Este era o meu irmão, o único em quem podia confiar nesta vida. Os golpes atingiram Yelang com uma força incrível. Depois disso, pontapeou Yelang, fazendo-o voar para longe. Estou a começar a andar de novo. Foi assim que gritou: Vingarei o meu irmão. Ele não morrerá em vão. Yelan disse: Sonhe agora, mas não posso morrer aqui. Fan observou que agora tinha pontos suficientes para ativar a sua segunda habilidade, a Dança Fantasma. Após ativar a habilidade, a espada envolveu o país com uma aura poderosa. Yelan começou a repetir: Não morrerei, viverei. Não morrerei, viverei. Com esta mentalidade, começaram a usar a habilidade Dança Fantasma para derrotar o tipo que veio vingar o seu irmão. Utilizou esta habilidade para abrir vários buracos na perna do inimigo e derrotá-lo. De seguida, o nosso herói recebeu uma notificação. A alma de um guerreiro do primeiro ano foi absorvida por mim. Recebi 100 pontos de evolução. Fan olhou para aquilo e pensou: talvez o tivesse imaginado. Mas Yelan levantou-se muito mais forte. Yelan também se apercebeu disso e agradeceu a sua espada pelo serviço prestado. Depois disso, Fan relaxou e voltou atrás. Agora já não considerava o seu novo mestre um completo fracasso. Nesse momento, o líder dos Mercenários das Sombras levantou a cabeça acima de todos os seus. O chefe disse que o mel de Sairan, os Mercenários das Sombras, foi completamente exterminado. E todos os seus subordinados festejaram a vitória, por terem conseguido chegar ao topo. Ufa! Abaixo, recebeu uma notificação de que atingiu as condições de evolução, e decidiu tentar. Após o início da evolução, a espada foi envolvida por uma forte vermelhidão. E a evolução começou. Ela recebeu a qualidade C. Yelan também reparou que a espada divina tinha começado a evoluir e ficou feliz com isso. No entanto, Fan ficou triste pelo facto de, após a evolução,
as suas roupas nem sequer terem mudado, apenas os seus atributos aumentaram. Depois disso, veio buscar a sua recompensa por esta surtida e batalha. Derrotou 6 pessoas, e por isso recebeu 600 moedas de ouro. Ao receber o dinheiro, pensou: sim, este dinheiro será suficiente para eu comprar uma casa grande para a minha mãe. Finalmente vou realizar o meu sonho. Como pôde ele mostrar-se assim de repente? Algo estava claramente errado. Queriam segui-lo e descobrir todos os seus segredos. Depois disso, olharam atentamente para a sua espada, pensando que todo o problema estava na espada, e não no próprio Yelan. Elan não perdeu tempo e começou a treinar ainda mais arduamente com a sua espada para se tornar ainda mais forte. Yelan reparou que a espada parecia ter mudado. Segurou-a e reparou que ela já tinha caído com A, ainda mais forte. Perguntou-se se isso teria acontecido depois de ter morto todos aqueles inimigos no campo de batalha. Uma das pessoas que o seguia ficou chocada com o que viu. Elan pensou: se a sua lâmina era assim tão hábil, então talvez valesse a pena tentar diferentes técnicas, usando o novo poder que tinha adquirido. Este novo movimento era um simples golpe de espada, e esperava que, com a força que tinha adquirido, se tornasse mais eficaz. Mas mesmo com um vigor renovado, esta técnica foi insuficiente. Resultou apenas num ligeiro levantamento de pó, e ele sentiu imediatamente que algo estava errado. Pegando na espada, começou a acumular força, pensando que talvez a fonte de poder simplesmente não fosse suficientemente forte. Deu cada vez mais energia à espada, tentando fortalecê-la. A sua tentativa seguinte foi mais bem-sucedida. Os movimentos tornaram-se mais precisos e graciosos. Tudo parecia mais majestoso, e ele sentia isso em cada movimento. A alegria tomou conta dele, e percebeu que, para utilizar técnicas mais poderosas, precisava de investir mais energia. Entretanto, golpes tão poderosos drenaram rapidamente toda a sua energia, e Elan caiu no chão, precisando de descansar. Deitado, admitiu que estava muito cansado. Ao mesmo tempo, percebeu que o autoaperfeiçoamento não é a tarefa mais fácil e que, para alcançar resultados significativos, é necessário mais esforço. Nesse momento, um dos rapazes que tinha conhecido na loja observava-o. Percebeu que não se tratava apenas de Elan, mas sim da própria espada. Aproximando-se dele, o segundo sujeito disse: lembrei-me de onde vi esta espada. Tivemos uma oportunidade de a obter. Nesse momento, lembraram-se de como conseguiram roubar a espada de Tianjin. No entanto, não esperavam que esta espada fosse tão útil e poderosa. Fan reparou que 2 rapazes estavam a observar Elan. Começou a pensar que aquilo não era um bom presságio e que algo desagradável poderia começar agora. Nesse momento, aproximaram-se de Elan, que estava deitado no chão, e disseram-lhe que tinha relaxado demasiado e que precisava de trabalhar mais. Então, tiraram-lhe a bolsa de dinheiro e disseram: ouve, esta bolsa de dinheiro já não é tão importante para ti, porque somos muito gentis contigo. Estamos prontos a trocá-la pela tua espada, que é inútil para ti. Yelan ficou chocado com o que estava a acontecer. Não sabia que decisão tomar. Ficou ali, desiludido, percebendo que todo o seu dinheiro era o único recurso que possuía, incluindo o dinheiro que recebera como recompensa. Não conseguia acreditar que aqueles 2 homens lhe tinham acabado de tirar tudo. Percebeu também que o que tinham dito era verdade. As pessoas fracas recorrem muitas vezes aos métodos mais vis. Numa tentativa de mostrar a sua determinação, Elan usou as suas capacidades de movimento para mostrar que estavam mais fortes e capazes de mostrar aos 2 fracos que tinham escolhido o caminho errado. Elan ficou zangado com eles, olhando-os diretamente nos olhos. Ele disse: este é o meu dinheiro, deem-me imediatamente. Um dos rapazes riu-se e disse: o teu dinheiro agora é meu e é meu. Mais tarde, começou a troçar de Elan, dizendo: és arrogante porque te imaginaste forte apenas por causa de uma espada. Elan não conseguiu tolerar esta zombaria durante muito tempo e começou a atacar. Levou a sua espada diretamente à testa do homem que estava a sorrir antes. A sério, repetiu: dá-me o meu dinheiro. Estou a dizer isto pela última vez. Depois disso, vou começar a representar. Fan ficou surpreendido por Elan estar a falar com eles, uma vez que, na sua opinião, todos os ladrões mereciam morrer desde o momento em que nasceram.
Yelan aproximou cada vez mais a espada da testa do jovem arrogante, insinuando a sua seriedade e prontidão para agir, deixando claras as suas intenções. Este tipo pediu ao seu cúmplice para o ajudar a atacar Elan para lhe ensinar uma lição de que esta não é a forma de os tratar. Juntos, começaram a atacar o nosso jovem na esperança de tomar posse da espada e deixar para trás um saco cheio de moedas. Yelan também não perdeu tempo e correu para atacar os seus adversários. E assim começou a batalha, durante a qual os dois rapazes sentiram uma pressão incrível por parte de Yelan. O golpe de Yelan foi muito mais forte do que os seus ataques. Com o seu golpe, afastou-os, demonstrando a sua vantagem sobre eles. Depois disso, não parou e continuou a lutar, porque eles invadiram o que era sagrado para ele. Começou a atacar um dos homens, tentando tirar-lhe a capacidade de lutar. Atacou-lhe as mãos e a espada, tentando reduzir a sua capacidade de luta. Ao atingir o ombro, conseguiu também afastar a espada, suprimindo por completo o desejo do inimigo de continuar a resistir. Percebendo que o inimigo se preparava para atacar, decidiu avançar e atacar primeiro. Yelan atacou o mais rápido que pôde, e o inimigo não esperava um ataque tão rápido. Ele tentou defender-se. Yelan foi capaz de arrancar a espada das mãos do adversário e atacá-lo enquanto este estava desarmado e em fuga. O sujeito que atacou Elan ficou chocado ao ver que a sua arma tinha sido cortada tão facilmente. Elan levou a espada à testa e disse: "Não me culpe. Você próprio recusou-se a devolver o meu dinheiro e levou o que me pertence." O homem tremia de medo, sentindo que podia ser morto. Antes, insistia em perguntar se receberia o seu dinheiro de volta. Mas agora, com uma espada na testa, Elan dizia: "Escolhe. Devolve-me tudo o que me pertence, ou eu viro-me contigo." O sujeito que recebeu a espada na cara disse ao camarada Baal para devolver todo o dinheiro roubado o mais rapidamente possível. Insistiu que devia apressar-se, dizendo: "Tu, tendão, depressa, não te demores. Este dinheiro não é teu." Ele respondeu: "Sim, sim, agora tudo será feito." Atirou a bolsa de dinheiro de volta para Yelan, dizendo: "Toma, pega no teu dinheiro sujo." Tendo recebido tudo o que precisava, Yelan disse: "Agora sai daqui se dás valor à tua vida." Fan, que assistia a tudo isto, lamentou: "É uma pena não os termos conseguido matar. Isso dar-nos-ia experiência. Mas ainda assim fizeste bem em proteger o que te pertencia." Yelan começou a falar com a sua espada, afirmando que nunca a daria ou venderia. Afinal, enquanto a possuísse, seria capaz de muitas coisas e teria finalmente a hipótese de realizar todos os seus sonhos. Um desses sonhos era tornar-se um dos guerreiros mais fortes. Segurando a espada cada vez com mais força, ficou feliz, porque com ela o seu sonho poderia voltar a ganhar vida. Olhou para a espada e ficou feliz, pois invejava poder seguir o seu sonho. Só quem quer tornar-se mais forte escolhe este caminho. Yelan estava a fazer o seu trabalho normalmente quando um dos tipos que o atacou gritou e disse: "O chefe está a chamar-te. Vem ter com ele depressa." Aproximando-se do chefe, sorriu e disse: "Bem, vamos ver o que fará agora e quem ficará com o seu patético pedaço de ferro." Yelan sentiu algo de mal. Sabia que não devia ter ido ter com o chefe, mas não conseguiu evitar obedecer. Foi ter com o seu chefe, que lhe disse: "Yelan, ouvi falar muito de ti. Estás a melhorar a cada dia, e ganhaste uma espada nova." Yelan olhou-o em silêncio, esperando que o seu chefe continuasse. No entanto, decidiu simplesmente concordar e respondeu: "Sim, chefe, estou a treinar para ficar mais forte e poder ajudá-lo mais." Nesse momento, o chefe elogiou-o, dizendo que é importante que todos os membros da guilda e guerreiros se esforcem para se tornarem mais fortes e melhores, e acrescentou: "Estás a fazer bem." Depois disso, lembrou-se da espada que tinha dado ao chefe e pediu-a de volta, explicando que tinha encontrado um uso mais adequado para ela. Yelan ficou assustado porque o chefe sabia que aquela espada não era comum e não a queria entregar tão facilmente. Ele gelou e não quis responder. O chefe perguntou o que se passava, por que é que não podia simplesmente entregar a espada. Yelan respondeu que estava tudo bem, que a espada estava no seu quarto e que a traria imediatamente. Depois destas palavras, começou a correr para o seu quarto. Ele queria transmitir que nunca abdicaria daquela espada. Com ela, esperava realizar o seu sonho e deixar de ser insignificante.
Yelan correu para o local onde se encontrava o seu quarto. Nesse momento, o chefe chamou um dos seus subordinados e deu-lhe uma arma. Mais tarde, o chefe começou a pensar se aquela espada era especial. Parecia uma espada comum, mas por algum motivo Yelan não se queria desfazer dela. O chefe ordenou-lhe que levasse mais algumas pessoas e que trouxesse a espada para que ele próprio a examinasse. O subordinado respondeu com um sorriso maléfico. Percebo, chefe. Farei tudo o que o senhor ordenou. Na pressa, não arrumou todas as suas coisas, percebendo que tinha de sair com urgência. Sabia que em breve o alcançariam, pois o seu chefe não o abandonaria assim. Yelang estava determinado a que ninguém ousasse tirar-lhe a nova espada. Até o seu chefe, Zhang Hufan, sabia que isto não terminaria tão facilmente, e a noite prometia ser agitada. Enquanto Yelan ainda estava no seu quarto, viu vários homens parados à sua frente. Ficou cauteloso e congelou no lugar. Eles sorriram e disseram: Bem, tens tantas saudades de casa que arrumaste todas as tuas coisas e decidiste deixar-nos tão depressa? Não te ordenaram que lhe entregasses a espada? Caso contrário, este pedaço de ferro já não teria qualquer utilidade para o morto. Yelan começou a gritar, acusando-os de terem contado ao chefe. Perguntou como ousavam exigir a espada. Fan estava chateado porque a situação estava a complicar-se a cada minuto e estava a tornar-se cada vez mais difícil sair dela. O homem atrevido disse que, como o comandante queria a espada, ela seria sua e ordenou ao seu camarada Bao que a pegasse. Bao cumpriu obedientemente a ordem. Bao estendeu a mão e disse: Devolve esta espada gentilmente. Sabes o que acontecerá se o comandante vier e desobedeceres a sua ordem. Yelan ficou tenso, pois não queria abdicar do que era seu. Estava habituado àquela espada e sabia que, sem ela, não teria outra oportunidade de alcançar todos os seus objetivos. Estendeu a mão cada vez mais perto da espada, dizendo: Dá-me agora. O sujeito ficou atrás dele e sorriu ironicamente, dizendo: Para de falar com ele. Pega neste brinquedo e vamos voltar para junto do chefe, para que ele nos possa recompensar. Elan ficou assustado e começou a recuar para o seu quarto. Caminhando lentamente, começou a criar distância entre si e o seu adversário. Voltou a levantar-se contigo, onde estava um par de moedas de ouro que começaram a tilintar com o golpe. Uma das moedas começou a cair rapidamente no chão. O tempo pareceu passar mais devagar, e a moeda estava quase a tocar no chão. Nesse momento, o mesmo Bao atacou Yelan, dizendo: Esperava que resistisses, mas não pensei que fosses tão estúpido ao ponto de o fazer. Saltando para trás, disse: Chefe Blue, vamos atacá-lo juntos para cumprir a ordem de Zhang Hu. O chefe azul escuro deu ordens a todos os outros seguidores para cercarem o refúgio do veado para o impedir de escapar. Nesse preciso momento, começou a lançar as suas lâminas na sua direção, com o objetivo de desviar a sua atenção. Com os seus movimentos ágeis, Yelan defendeu habilmente todos os ataques que vinham na sua direção. Bao saltou de cima e começou a atacar, exclamando: Agora ninguém virá em seu auxílio deste golpe. É difícil imaginar que será capaz de o evitar. No entanto, no momento mais crucial do ataque, Yelan saltou agilmente para o lado. Bao ficou surpreendido com a reviravolta inesperada, especialmente tendo em conta que Yelan já foi considerado um dos discípulos menos poderosos daquela seita. Evitava todos os golpes com tanta facilidade que os rapazes expressavam a sua indignação com espanto, alegando que saltava como uma verdadeira pulga. Um dos golpes quase o apanhou desprevenido, e o homem disse: Yelan, és uma completa idiota. O nosso chefe é um guerreiro de terceiro nível, e tu não podes escapar-lhe. O castigo dele acabará por te alcançar, por mais que tentes. Entretanto, Yelan tomou uma decisão bastante ousada e, apesar de todas as objeções, avançou, superando todos os adversários. A sua corrida foi surpreendentemente rápida e passou pela maioria dos rapazes, ainda ileso. O homem responsável pelos outros deu a ordem de o deter a todo o custo. Ele não devia escapar. Yelan pegou na espada e começou a brandi-la em todas as direções, abrindo espaço para si. Ao fazê-lo, gritou: Saiam da frente! Saiam da frente se querem continuar vivos! Enquanto corria, percebeu que os olhos e os ouvidos de todo o esquadrão estariam em todo o lado. A única opção que lhe restava era esconder-se na Floresta Esmeralda. Entretanto, durante a sua fuga, foi alcançado por outro inimigo, que decidiu fazer uma rápida investida para o lado.
Yelan reparou nele e gritou. Bem, ousaste resistir? Ele está mais perto de mim, mais depressa. Não és digno de viver depois das tuas ações e desobediência. No entanto, escolheu outra saída, mais fiável. Decidiu lutar, empunhando a espada. Estava envolto numa aura sombria, um prenúncio da morte. Chocaram as suas espadas, e Yelan ficou impressionada com o poder demonstrado por um mercenário comum. Esse poder estava em todo o lado, indo em direção ao inimigo. Uma aura sombria atingiu-lhe o rosto e ficou chocado. Como era isso possível? O seu olhar era de perplexidade, aguardando o que aconteceria a seguir. Uma substância desconhecida começou a corroer-lhe o rosto e sentiu uma dor aguda. Começou a observar atentamente o que se passava com o seu rosto e por que razão estava a sentir uma dor insuportável. Mas a infecção não se espalhou apenas para o rosto. Os seus olhos começaram a sangrar e as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Estava literalmente a secar diante dos nossos olhos, gritando de dor enquanto sofria. Elan ficou à frente dele e disse: Tu querias que eu morresse, mas acontece que vais morrer primeiro. Cortou a própria cabeça e recebeu uma notificação. 100 pontos de evolução recebidos por matar um guerreiro de primeira classe. Depois de os guerreiros que o perseguiam terem relatado ao chefe que não tinham conseguido capturar Yelan e sofrido baixas, o chefe ficou furioso. Estava furioso porque um pirralhinho chamado Yelan ousou desafiá-lo. O chefe prometeu vingar-se. Yelan, carregando os seus poucos pertences, correu o mais longe que pôde. Ele, tal como o nosso herói, percebeu que não havia volta a dar. Depois de o chefe começar a interrogar todos os seus homens que perseguiam Yelan, o seu olhar voltou-se para eles. Perguntou: Para onde foi ele agora? Um dos seus subordinados respondeu que foi visto a fugir para a Floresta Esmeralda, nos arredores da cidade. O chefe olhou para o subordinado com cautela e disse: Quer dizer a Floresta Esmeralda? Esse é o plano dele. O chefe deu ordens aos seus homens. Deviam ir guardar a entrada e a saída da Floresta Esmeralda. Avisou ainda que um momento perigoso tinha chegado e proibiu a entrada na própria floresta. Yelan correu para a floresta, sentou-se nas rochas e decidiu descansar. Afinal, já tinha conseguido escapar à perseguição. Yelan começou a pensar: o que vamos fazer agora sozinhos, sem qualquer apoio? Enquanto pensava, percebeu que este não era um mundo onde os fortes protegiam os fracos. Ali, os fortes devoravam os fracos, e era necessário tornar-se mais forte. Cedo ou tarde, a este ritmo, morreria. Yelan olhou em redor da área cuidadosamente e percebeu que parecia que se poderia refugiar naquela floresta, pelo menos durante algum tempo. No entanto, ouviu sons estranhos atrás de si, como se alguém se estivesse a aproximar. Olhando para baixo, reparou em animais assustadores. Eram javalis com crina de ferro, bestas de primeiro nível. No entanto, os seus corpos estavam cobertos por cerdas cor de ferro e eram capazes de refletir completamente os danos dos ataques, incluindo armas de ferro. Representavam uma completa ameaça para Yelan. Eram bastante assustadores com presas enormes e uma aparência bastante sinistra. No entanto, Lan também não se preocupava com isso. Afinal, eram apenas bestas de primeiro nível e, com a sua espada, podia facilmente lidar com todas elas. Ficou ali, à espera que estas feras atacassem, pensando: bem, agora é a altura de melhorar as minhas habilidades. Assim que atacaram, Yelan usou um dos seus movimentos e abateu 3 javalis com um só golpe. Fan achou que o seu mestre era um verdadeiro herói e finalmente conseguiu pontos de evolução. Desejou que Yelan continuasse a procurar tais feras. Estes animais estavam completamente cobertos de sangue, derrotados e não apresentavam sinais de vida. Yelan aproximou-se dos animais e sabia que os javalis de crina de ferro geralmente evitavam as pessoas. Ficou cauteloso ao perceber que eles próprios tinham vindo ter com ele. Aparentemente, algo estava errado naquele momento. Depois disso, Fan reparou em algo estranho. Juntamente com Yelan, começaram a examinar tudo à volta em busca de perigo. Yelan ficou chocado com o que reparou. Era uma manada, muitos monstros corriam de todos os lados, tentando encontrar novas presas. Yelan massacrou monstro após monstro, e Fan, naquele momento, achou que o seu número era simplesmente impressionante. Como pôde acontecer?
Yelan tinha se envolvido em batalhas longas e difíceis e já estava menos confiante na sua vitória. Nesse momento, Fan percebeu que tinha um mau pressentimento e precisava de fazer algo para salvar o seu novo mestre. Os seus sentidos estavam certos, pois uma aranha enorme atacou-os de cima. Fan tentou avisar Yelan, mas não o conseguiu ouvir. Mas Yelan ainda conseguia ver o monstro. Os guerreiros que Boss tinha enviado anteriormente para guardar as entradas e saídas da floresta estavam todos à espera ansiosamente que Yelan finalmente saísse. Outro batedor aproximou-se deles, perguntando o que se tinha passado ali durante a sua ausência. No entanto, nada de novo tinha acontecido. Ninguém tinha saído da floresta e ninguém tinha entrado. Pensou que já tinham passado vários dias e ainda não havia notícias. Como poderia ele ter se escondido na floresta e ainda não ter saído? Pensavam que já tinha morrido naquela floresta. Naquele momento, Yelan lutava contra inúmeros inimigos. Durante as batalhas, perdeu um dos braços, estava completamente ensanguentado e exausto. No entanto, tinha mais determinação do que o medo ou o cansaço habituais. Estava pronto para lutar ainda mais contra todos os adversários que encontrasse pelo caminho, mesmo sem um membro. Os animais, ouvindo os seus gritos ameaçadores, começaram a fugir dele. Depois disso, expirou, pois já não havia nenhuma fera à sua volta que o pudesse magoar. Fan ficou feliz pelo seu mestre, pois conseguiu resistir durante 3 dias inteiros este ano, e a mensagem não foi a mesma do início. Tinha evoluído muito em nível e características. Yelan sentiu-se forte ao empunhar a sua espada, e Fan sentiu-se orgulhoso. Afinal, o seu mestre tinha chegado ao ponto em que estava agora firme de pé e não tinha medo de lutar, mesmo com adversários mais fortes. A sua espada recebeu também novas características. Recebeu a classe B. O seu elemento principal tornou-se a escuridão, e adquiriu várias habilidades passivas adicionais, que também elevou até ao nível B. Fan também notou isso e ficou feliz por a evolução ser um pouco diferente desta vez, e o dono da espada simplesmente recebeu efeitos adicionais. No entanto, ficou desapontado por a melhoria na evolução não ter mudado em nada. Yelan, depois de ter ganho mais força, percebeu que começou a sentir-se mais confiante em relação à sua força, que tinha adquirido com a ajuda desta maravilhosa espada. Tendo começado a caçar a espada, e Yelan a sério, reuniu todos os seus lacaios e enviou-os para a floresta para encontrar Yelan e trazê-lo até ele, vivo ou morto. Todos aceitaram a ordem. Tinha chegado uma noite escura e sem iluminação, na qual iriam acontecer mudanças. Yelan decidiu que estava ali há muito tempo e que estava na altura de deixar a floresta para estar em segurança. Na manhã seguinte, conseguiu chegar à pousada onde queria reabastecer os seus mantimentos de comida e força. Sentou-se e tentou comer com afinco, pois sabia que talvez já não conseguisse fazer aquilo tão cedo. Fan voou à volta da comida e também quis prová-la. Nesse momento, Yelan ouviu alguém a falar sobre ele. Ele prestou atenção. Eram os mesmos 3 lacaios. Estavam a discutir por não terem conseguido encontrar o corpo dele e enviaram hoje outro esquadrão. Tudo o que encontraram foi um monte de restos mortais de animais danificados, o que não os deixou nada satisfeitos. Sentaram-se e conversaram, sem se aperceberem que Yelan estava logo atrás. Ele não podia ter matado todas aquelas feras. Afinal, eram nada. E ainda esperavam que, muito provavelmente, estivesse morto. Um deles disse que recorreu a um truque e convidou a mãe para ir à cidade de Tailã. Pensou que ela iria aparecer, mas não foi ter com eles. Ao ouvir isto, Yelan ficou furioso. Afinal, não estavam apenas a caçá-lo, mas também a arrastar a sua família para isso, a sua outra mãe. Apertou o copo com uma força incrível e o copo estilhaçou-se em pedacinhos. A um canto, rodeado de pessoas, tremia involuntariamente de incompreensão, sem saber como se reconciliar com aquelas pessoas. Os seus olhares, sobrancelhas arqueadas em tom de gozo, pareciam acusá-lo de algo estranho. Era evidente para ele que existia uma espécie de abismo entre ele e os que o rodeavam. E parecia que notavam que algo estava errado com ele. As suas roupas estavam completamente rasgadas, como se refletissem uma luta interior. Manchas de sangue nelas testemunhavam uma querela recente, deixando vestígios desse encontro sombrio com o destino. Mas, confundindo-o com um simples aleijado,
perceberam que não conseguia sequer segurar um copo. Decidindo não se preocupar com ele, permaneceram na ignorância sobre o que se passava no seu mundo. Decidiram então servir-se de uns copos e celebrar a alegria de convidar a mãe dele. Afinal, ela era tudo o que ele tinha. E todos os dias só falava em voltar à casa dela e comprá-la. Divertiram-se com a maldade, felizes por poderem invadir a privacidade de alguém com tanta facilidade. Depois de ficarem muito bêbados, um deles disse que as coisas não correram como planeado. Pousou o copo e manifestou a sua intenção de contar a todos o que tinha feito a mãe daquele homem. Embriagado até a morte, anunciou que os seus cães estavam com fome e, por isso, decidiu fazer algo terrível. Isso preocupou a mulher que lhe tinha implorado para não cometer o ato. No entanto, para ele, era apenas um passatempo, e os apelos da boa velhinha não importavam. Para os presentes, o seu plano parecia magnífico, e consideravam-no um homem digno de ser imitado. Mal contendo as emoções, ficou cada vez mais irritado depois de ouvir tudo isto. Uma lágrima brotou-lhe no rosto enquanto dizia: "A minha família não devia pagar pelos meus atos. Afinal, vocês são criaturas tão patéticas que nem sequer conseguiram lidar comigo." Um dos presentes ouviu aquele canalha patético dizer algo e sentiu-se mal por ter sido interrompido. Ele disse: "O nome Tigre Feroz diz-te alguma coisa? Como te atreves a interromper-nos, seu canalha patético?" O segundo dos presentes decidiu gozar com Yelan e atirou-lhe um copo que se partiu na sua cabeça. Ele pensou com satisfação: "Bem, tu és lixo para ele." Elan começou a tirar o capuz dizendo as palavras: "Seus canalhas vão responder por tudo agora." Virando-se para eles, cheio de desespero e raiva pelas suas ações brutais, voltou-se. Ficaram chocados ao vê-lo. Ainda não morreram? Como conseguiram sobreviver neste lugar infernal? "Swing", disse furioso. "Aparentemente ainda estou vivo, mas agora a morte espera-os." Olharam para ele e ficaram horrorizados. "Elan, como é que te foste rebaixar a isso? Como é que ainda estás vivo com esses ferimentos?" Explodiu dos seus lábios. Após uma breve espera, tomaram a única decisão acertada: matá-lo. Havia muitos outros, e sem esperar que as suas espadas o atacassem, decidiram que aquele era o fim. Yelan também estava totalmente preparado para a batalha, agarrando a espada com a mão restante. Ele disse: "Agora chegou a sua hora." Estava completamente focado no ataque que tinha usado inúmeras vezes durante aqueles 3 dias infernais na floresta. Yelan avançou na direção deles com a velocidade da luz, como se estivesse apenas a brandir a espada. No entanto, o seu destino já estava traçado quando ele apareceu atrás deles. O golpe teve força suficiente para separar as suas cabeças dos corpos. Nem sequer conseguiram reagir a um golpe tão rápido. Yelan dirigia-se ao terceiro membro restante dos Tigres Ferozes naquele momento. Começou a aproximar-se dele dizendo: "Bem, Shin, vamos falar contigo." Vendo como lidava com os seus companheiros, implorou: "Não, não me toques. Isto foi tudo ideia do nosso chefe. Eu estava apenas a seguir as suas ordens." Caiu de joelhos e começou a implorar por misericórdia, dizendo: "Poupe-me. Eu só estava a fazer o que me mandaram." Curvou-se com tanta força que bateu com a cabeça no chão, tentando implorar perdão por todas as suas ações. O único objetivo daquele desgraçado era manter-se vivo, enquanto Yelan só queria uma coisa: que todos fossem castigados. No entanto, Shin era mais astuto. Assim que se inclinou, pegou em areia com as mãos e, no instante seguinte, ao levantar-se, atirou-a para a cara de Yelan para criar uma oportunidade de fuga. No momento em que Yelan perdeu os olhos por causa da areia, Shin conseguiu libertar-se e fugir. Correu para fora e pegou num sinalizador, dizendo que, quando os seus homens vissem o sinal, todos correriam para lá imediatamente para capturar Yelan. Ele estava feliz porque agora Yelan já não podia fugir e esconder-se em lado nenhum. Conseguiu ainda disparar um sinalizador que era visível de qualquer ponto da cidade. Uma noite escura e sem iluminação caiu, o que não era um bom presságio. No entanto, aquele que conseguiu disparar o sinalizador não conseguiu salvar a sua própria vida. Yelan também ficou feliz com isso, pois já tinha como objetivo acabar com todos de uma vez por todas. Nessa noite, Yelan conseguiu livrar-se de todos os que o procuraram. Eram cerca de 60 lutadores.
Mais tarde, o próprio chefe veio ter com ele, completamente furioso com tudo aquilo. Olhou-a perplexo, perguntando-se quem imaginaria que ela seria capaz de derrotar 60 dos seus melhores lutadores. Acontece que a espada era realmente única, e talvez não a devesse ter dado ao chefe. Yelan disse que a espada era única, uma espada divina. Pediu o poder da espada para derrotar o seu maior inimigo. Ele rezou para que lhe desse força. Nesse momento, a habilidade da espada escondida e trancada foi ativada. Uma aura vermelha ardente envolveu-o, e a habilidade, sedento por sangue, despertou. A essência da habilidade era que o dono da espada estava cheio da determinação de enfrentar a morte. Estava disposto a abdicar de toda a sua vida para ganhar poder e uma força incrível. Naquele momento, Fan estava a pensar que nem mesmo os guerreiros de terceira categoria conseguiriam derrotar Jian Hong. E o novo dono da espada não tinha absolutamente nenhuma hipótese de vencer. No entanto, estava ansioso por ajudar o seu mestre a realizar o seu desejo. Agora que a sua habilidade tinha sido melhorada, havia uma hipótese de derrotar aquele sacana. Decidido a usar a sua recém-adquirida habilidade, pretendia dotar o seu dono de uma força incrível. Ainda usava a panabilidade Sede de Sangue. Fan pediu ao seu mestre: "Por favor, promete-me que não morrerás como os meus outros mestres." Ficaram frente a frente e trocaram algumas palavras. Zhang Hu troçou de Yelan, dizendo: "Então, vais ficar aí sentado para ver a tua velha mãe? Ela era tão inútil que não merecia viver. No entanto, vou dar-te esta oportunidade." Yelan ficou furioso com as palavras tão sujas dirigidas à sua amada mãe. Num acesso de raiva, Yelan avançou contra Zhang Hu, gritando: "Vou matar-te!" Zhang Hu olhou para ele naquele momento e sorriu, pensando que ele era apenas um guerreiro insignificante e não podia fazer nada contra ele. Durante o ataque, Yelan atacou apenas uma vez e Zhang Hu voou alto no céu. Yelan disse que não toleraria tal comportamento vil. Enquanto voava, Yelan não conseguia perceber como é que isso era possível. "Ganhei força, mas ainda sou mais fraco do que ele", pensou. Entretanto, Zhang Hu não parou e desferiu golpe após golpe com uma força incrível. Zhang Hu lutou com Yelan como se estivesse a brincar. O seu sorriso apenas indicava que não tinha onde se esconder agora e que estava perante uma morte inevitável. Yelan preparou-se para se defender do golpe que logo viria. A força de Zhang Hu era tão grande que, mesmo depois de bloquear o seu ataque, Yelan foi lançado a voar contra a parede, perfurando-a com o seu corpo. Depois de Yelan ter batido na parede, todos os seus órgãos ficaram seriamente danificados. Caiu de joelhos e começou a vomitar tudo o que tinha lá dentro. O chefe aproximou-se nesse momento sorrindo e disse: "É muito mais fácil derrotar-te do que esmagar até uma formiga." Yelan jazia no chão, completamente ferido, a tremer. No entanto, a sua fé era inabalável. Sabia que não morreria e que primeiro tiraria a vida ao seu chefe. Após estas palavras, uma força sem precedentes invadiu-o. Levantou-se e uma enorme aura vermelha envolveu-o. O chefe ficou chocado com isso. Olhou para o que estava a acontecer e não conseguiu perceber como conseguiu levantar-se tão rápido depois de um dano tão significativo. Yelan começou silenciosamente e rapidamente a atacar o seu chefe, causando-lhe um ferimento na zona do ombro. O seu chefe ficou ali parado, sangrando lentamente. Tremia de raiva e dizia: "Ai, seu desgraçado, como te atreves a fazer-me mal? Não viverás mais neste mundo depois do que fizeste." Yelan continuou a avançar na sua direção. O chefe não estava à espera e perguntou: "Isto é tudo por causa de algum pedaço de metal? Ficaste tão forte por causa disto?" Trocaram golpes, e o chefe percebeu cada vez mais que sem a sua espada, aquele homem seria apenas lixo e precisava de ser eliminado o mais rapidamente possível. O boss atacou rápido como um raio, repetidamente, tentando acabar com o seu adversário. Yelan recebeu todos os golpes e conseguiu defender-se. Sofreu uma dor insuportável naquele momento. Completamente ferido, com sangue a escorrer dos olhos, repetiu apenas uma palavra: "Zhang Hu, Zhang Hu, não vos vou perdoar por isso." Nesse momento, a sua habilidade Sede de Sangue foi totalmente ativada, absorvendo a força vital do dono da espada.
Em troca, porém, isso deu-lhe a oportunidade de adquirir o incrível poder que tanto desejava. E quanto mais força vital dava, mais poder recebia. Os seus olhos estavam cheios de raiva e determinação para derrotar qualquer possível inimigo. Já não era o olhar de uma pessoa comum. Desferiu um golpe devastador no tronco do seu antigo chefe. Não conseguiu esquivar-se, a sua espada também foi cortada pelo mutante e gritou de dor. Yelan caminhou até ele e observou em silêncio enquanto ele tossia o seu próprio sangue.